o caso de alguns parlamentares, o ex-presidente, inclusive, Jair Bolsonaro, enquanto deputado, quem não lembra que ele recebia ali auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento próprio, imóvel próprio, ou a farra do cartão corporativo, na época em que vazaram os dados, o quanto foi gasto com leite condensado, agora com viagens para ir para casamento, enfim, é um absurdo. E infelizmente já está sendo normalizado na nossa sociedade. Diariamente a gente vê maus exemplos como esse da deputada e infelizmente a sociedade parece que fecha os olhos, nós parecemos que fechamos os olhos para isso e deveríamos estar cobrando com mais veemência esses casos. Cíntia, e outro encontro que segue dando o que falar é o da dama do tráfico em ministérios do governo. E ela falou com exclusividade para a Rede Meio Norte. Cíntia. Pois é, nossa afiliada no Amazonas, TV Ondas Digital, conseguiu essa entrevista exclusiva com a Luciane Abreu, que de dama do tráfico não tem nada. Esse codinome foi dado pelo jornalista do Estado de São Paulo, que escreveu a matéria. Ele mesmo deu essa informação, que ele ouviu de uma fonte, ele achou interessante e decidiu utilizar. E aí é que ela se tornou a dama do tráfico. Pois bem, ela disse nessa entrevista ao programa, né, que é similar ao programa Agora e que tem muita audiência lá, a gente está vendo aí as imagens, que ela nunca esteve com o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública. O próprio ministro já havia dito isso, Ananias, mas essa fala dela é importante porque traz um pouco o outro lado, quer dizer, o lado da pessoa que nos últimos dias se tornou a notícia mais procurada em todos os sites, todos os canais de comunicação tradicionais ou não. E aí, nessa entrevista, ela inclusive fala que o que ela estava fazendo lá, ela integrou essa comitiva. O certo é que o governo está sob fogo cruzado desde então, com muitos desdobramentos dessa história, mas a fala dela, confirmando que nunca esteve com o ministro, e por que a gente está trazendo essa informação? Porque, embora o próprio secretário de Assuntos Estratégicos do Ministério da Justiça, o Elias Vaz, já tivesse dito que a audiência foi com ele, ainda assim, Ananias, todas as fotos que eram utilizadas para as publicações mostravam o ministro Flávio Dino. Então, há uma tentativa de associar o ministro, não é uma tentativa de hoje, eu escrevi isso no meu blog, e aí eu acho que melhor do que a gente falar é a própria Luciane Abreu, que é mulher de um dos homens acusados de ser um dos maiores traficantes lá do Amazonas, que nessa falta de critério do governo, acabou colocando o próprio governo federal numa situação complicada. Já que o senhor está insistindo, eu vou até esclarecer ontem, porque ontem eu estava muito nervosa e acabei falando que eu ouvi no Ministério, e nem foi no Ministério, eu ouvi ele na Câmara dos Deputados, que é onde começou todo o meu percurso para tentar chegar nas autoridades. Ele estava numa das salas lá, sentada numa audiência com o pessoal, com os deputados, eu entrei na porta, olhei, o vi sentado participando da audiência e voltei para trás. E, inclusive, podem olhar as câmeras, lá tem câmera, não falaram que vão puxar as câmeras? Vão ver que eu nunca falei com ele em ministério, nem na Câmara do Deputado, nem em lugar nenhum. Estão acusando o homem injustamente, que ele nunca me recebeu. Foi coincidência você? E o curioso dessa história, Ananias, é que ela esteve na Câmara Federal. Ela participou de audiências públicas na Câmara Federal. E isso pouco foi colocado, isso pouco foi disseminado. O que realmente chamou a atenção foi a presença dela no Ministério da Justiça e depois as passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos. Lembrando que ontem o governo do Amazonas também emitiu uma nota confirmando que ela foi indicada pelo comitê e que o governo não tem ingerência sobre esse comitê de apoio às pessoas que estão presas, né, no estado do Amazonas, e que é um comitê independente e que, por isso, o governo do Amazonas não interfere no tipo de escolha que é feito por lá.
fato, falhas, e aí tanto do governo, como da Câmara, como lá no Amazonas. Isso ficou muito claro neste episódio. Há processos que precisam ser aperfeiçoados para que isso não volte a acontecer. Tem que ter um novo protocolo para que isso não se repita. Agora, a gente analisa o caso e vê dentro da realidade, dentro da veracidade, porque o que circulou, inclusive repercutido por alguns parlamentares, foi um encontro dela com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Encontro já negado pelo ministro, encontro negado agora por ela, um encontro onde não há nenhum registro, porque de fato não aconteceu, mas até um registro falso circulou, Apoliana, nas redes sociais. Ananísio, é uma situação complicadíssima para o governo, porque são várias nuances que esse caso precisa ser analisado. Como você disse, a falha em cadeia, porque é uma mulher que foi condenada por lavagem de dinheiro, tem pela justiça o direito de responder em liberdade, mas é uma pessoa condenada, né? E tem acesso a órgãos da República, tem acesso à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional. Então, é uma falha gigantesca que não haja um cuidado em identificar de fato esses indivíduos, até mesmo banco de dados nessas casas legislativas e no próprio Ministério da Justiça, para identificar o precedente, né, de onde é que essa pessoa vem, se tem condenação, se não tem. Acho que isso, inclusive, precisaria ter sido repensado desde a época lá do 8 de janeiro, quando a gente viu que aqueles ataques, eles aconteceram, inclusive, com as pessoas sabendo mais ou menos onde é que elas tinham ido. Então, tinha gente lá dentro ajudando, sem querer muito fugir aqui do que a gente está falando. Agora, tem também a nuance política de como esse fato está sendo utilizado para não só causar um desgaste político para o presidente Lula, como para um eventual indicado ao Supremo Tribunal Federal. Então, mas isso não pode, o fato de estar sendo usado politicamente não pode anular a falha do Ministério da Justiça e de outros, do próprio Congresso, em ter permitido essa mulher ter acesso livremente, até participar de comissão de direitos humanos. Eu queria abrir uma discordância aí. Eu acho que não houve falha, não. Não, João? Não. Por que não? Porque vocês têm que compreender uma questão. Existe uma coisa chamada legalidade. A condenação dela não transitou em julgado. Ela pertence a uma comissão deliberativa escolhida pela sociedade civil. A sociedade civil que escolheu. É aquela questão, a gente vive em sociedade. Se um segmento da sociedade, mesmo que o das mulheres dos presos, que algumas pessoas reputam a nada quando fazem essa análise de que o conselhar mal indicou. Se é uma coisa que vai representar os presos, vai indicar quem? Mulheres dos inocentes? Tem que ser as mulheres dos presos. Segundo, a Câmara não pode pedir o acesso do cidadão, até é proibido por lei. Sendo que ele não tem transitado de julgado e que tem um motivo forte ainda mesmo. Agora mesmo o Supremo decidiu. Até porque também, agora mesmo essa vai ser até porque tem também parlamentar condenado. Exatamente, e por crimes muito mais graves. Vamos botar nesse sentido também. Então o que acontece? A Câmara não pode pedir esse acesso. O Supremo decidiu agora que um condenado pagando pena pode tomar cargo público, assumir um cargo público. Para você ver que a gente tem que tirar o discurso dessas pessoas translocadas, mau caráteres, criminosos, porque isso é uma prática criminosa, e ela deixou bem claro, é só puxar as imagens. Por que não puxa as imagens? Porque quem está lá na Câmara, no comando, quer deixar a coisa correr. Quer só divulgar a imagem. Não, ela entrou na sala, olhou, viu que o cara estava lá, mas não teve contato nenhum. Não divulga exatamente para propagar isso. O comando da Câmara e do Senado são duas casas que trabalham continuamente contra o presidente, contra o político, contra o atual governo. Então ele deixa o negócio correr mesmo para queimar. Era bem simples, a Câmara é toda informatizada, toda automatizada. Pega lá no dia, bota o horário aproximado, na mesma hora localiza. Não localizou ainda porque o presidente da casa está deixando a coisa correr, que é para ele vender depois alguma facilidade lá na Câmara, né? Tá, que seu registro feito, sua opinião registrada e respeito, João. Cíntia, só para a gente encerrar esse caso, eu tenho uma dúvida. Esta investida contra o ministro Flávio Dino, que, repito,
tem como principal ponto fake news. O uso de uma informação falsa de um encontro dele com essa mulher que não aconteceu. Essa investida contra o ministro tem a ver com a possível indicação dele para o Supremo Tribunal Federal ou com as ações de combate ao crime organizado e a milícias, que aí você passa por GLO, Polícia Federal, esse plano de sufocar financeiramente os órgãos criminosos, ou com os dois? É o conjunto da obra, Ananias. Eu venho sempre falando aqui há algum tempo que essa campanha contra o Flávio Dino, ela não começou agora, ela começou assim que ele foi apontado como favorito. E isso é até do jogo. A gente sabe que toda vez quando alguém é favoritado para um determinado cargo, ainda mais um cargo, é o cargo mais desejado, acho que até mais do que de presidente da República, que é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso começou lá atrás, mas o próprio ministro Flávio Dino tem demonstrado nas suas redes sociais que tem uma associação com o trabalho da Polícia Federal de combate às milícias, principalmente no combate às milícias, tirando o patrimônio dos milicianos. Hoje mesmo ele anunciou que uma operação da Polícia Federal conseguiu retomar iates, apartamentos de luxo, avaliados em 126 milhões de reais. Aliás, hoje a polícia fez 2 operações contra o tráfico de drogas. E aí, como você bem lembrou, tem aquela GLO nos aeroportos, que tem sido um trabalho que está dando muito efeito, está surgindo muito efeito. Todos os dias têm sido feitas apreensões lá, e mais do que isso, um trabalho que a gente não está vendo, que é o trabalho de moralizar os aeroportos, moralizar a entrada e saída de carga, por exemplo. Hoje foi descoberta cocaína que era enviada dentro de livros, coisa que dificilmente a gente via. Por quê? Porque lá dentro tem agora uma fiscalização maior. Então, o ministro associa diretamente ao combate ao crime organizado. E o Ricardo Capelli, que também comprou essa briga, porque nas redes sociais, a todo instante, ele fala sobre isso, ele insinua isso, né? Ele dá pistas de que tem a procedência daí, que vem daí, e então, assim, o que o ministro diz é que sim, tem a ver com esse trabalho da Polícia Federal. Tá certo, então. Quero agradecer. Cíntia Lages, ao vivo, direto do Ananias, Brasília. só rapidinho, se você me permite, bem rápido mesmo, é uma informação de agora de manhã. Lembra do Hassan Rabia, aquele repatriado que chegou e foi alvo de uma reportagem dizendo que, enfim, que demonizou a presença dele no Brasil? Ele hoje pediu ao Ministério dos Direitos Humanos a proteção do Estado brasileiro, porque ele está recebendo ameaças. Em 5 horas... Ele recebeu 200 ameaças. Eu mandei alguns prints aí de ameaças que estão sendo feitas a ele e à família dele. Ele está em São Paulo no momento, ele seguiu com um grupo de brasileiros e ele vem sendo xingado e ameaçado nas redes sociais. E a advogada informou que vai pedir a proteção do Estado brasileiro. Então, de fato, é algo triste você imaginar que alguém passou o que passou, sofreu o que sofreu, e quando chega no Brasil tem que ser alvo dessa polarização ridícula, imbecilizada que existe hoje no Brasil e que não mede, não tem pessoa, né? Para eles tanto faz, não importa quem seja, importa é que as pessoas se posicionadas ideologicamente diferentes serão alvos de ameaça e de violência. É realmente muito lamentável. Obrigado, Cíntia. Bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã. Muito bem, já a gente avança. Vamos falar de política local. Tem muita informação, apuração em primeira mão para você, tá bom? Mas antes, deixa eu te contar que o litoral do Piauí está em pleno crescimento. Turistas descobrem os potenciais de Luiz Correia e região. O porto já está acenando para ventos de prosperidade. Você pode fazer parte de tudo isso, investindo ou morando no Vila do Mar. É um empreendimento pronto para morar na praia de Macapá. São 2 opções de apartamento, 70 e 140 metros quadrados. Tem uma área de lazer ampla, rooftop,
segurança 24 horas. Garanta agora mesmo o seu. Últimas unidades do Vila do Mar. Ter um estilo de vida exclusiva e desfrutar das maravilhas do litoral piauiense é realidade aqui no Vila do Mar. Os últimos apartamentos estão prontos para entrega, esperando por você. Apartamentos de 70 e 140 metros quadrados. Tudo na praia de Macapá, pertinho da Barra Grande, por um valor bem melhor. Vila do Mar, pronto para você viver bons momentos. Vendas 86 869 9824 8357. Muito bem, vamos falar de política local. Uma manchete da Marta chama a atenção. Manchete da Marta 2. É o novinho e o veinho, Marta. Pois é, Ananias. O pré-candidato deputado Fábio Novo, hoje pela manhã lá na Assembleia, se encontrou com o ex-senador Elmano Ferrer e flertou com ele ali, um na frente do outro, cara a cara, tete a tete. Tem um registro desse momento. O novinho é o Fábio Novo e o veinho é o doutor Elmano. Se encontraram na Alep e a Marta gravou. Vamos ver. Tô dizendo que eu quero o velhinho junto com o novinho. Vamos pensar sobre o assunto, né? Aliás, o velhinho e o novinho vai produzir coisa boa, viu? Juntar a experiência com o novo. Dá certinho. E eu sempre falo no velhinho e no novinho. Tudo é possível, né? Vamos andar com a carruagem aí em frente, né? Tudo é possível, Marta! Pois é, Ananias, o ex-senador Elmano Ferrer, que hoje está no Partido Progressistas, é ali a oposição, mas